Bom dia, hoje terça-feira, 10 de maio, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Depois da bagunça ontem, do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, onde ele anulou no primeiro momento, uma decisão monocrástica, ele anulou o impeachment no final do dia, depois do próprio Renan, presidente do Senado, ter falado, não, vamos seguir aqui, a casa segue o rito, porque o STF já tinha falado. Ele revogou ontem à noite, no início, diria, dessa manhã, depois de meia-noite, ele revogou sua própria decisão. Depois reclamam que o Brasil não é a República das Bananas. Infelizmente, por essas decisões, somos sim ainda uma República das Bananas. Mas tem mais. Tem o Temer falando de 22 ministérios. Será que enfim vai cortar os ministérios ou não? Fica sempre essa indefinição. Além disso, tem a abertura, possível, o IPO da Caixa Econômica, que o próprio ministério, o próprio Temer falando em alguns ministérios, e o corte também e a abertura de capital da Caixa Econômica Federal. E o PP, partido do Valdir Maranhão, analisando uma possível expulsão. A gente falou aqui, quem nos acompanha na Arena do Investidor, nós falamos que aquele momento ali poderia ser um momento de compra da Bolsa e venda do dólar. E hoje a Bolsa vai operando em alta e o dólar também em queda, repercutindo ontem, e também os mercados melhores lá fora, com a balança comercial da Alemanha, dados de inflação na China e a fala do ministro no Japão. Para falar sobre tudo isso no maior detalhe, eu chamo agora aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve agora uma fala do ministro do Japão, ministro das Finanças, novamente falando que eles estão dispostos a fazer algumas intervenções no câmbio para evitar essa valorização excessiva do iene, que está prejudicando bastante os preços de ativos por lá. Então ele, reforçando esse ponto, deixou as bolsas bem mais animadas e impulsionou as bolsas na Ásia. Nas bolsas europeias e os futuros de Nova York, elas estão sendo impulsionadas, estão avançando cerca de 1% na Europa, e mais ou menos 0,3% os futuros de Nova York, aí mais ligados a resultados de principalmente instituições financeiras e um pouco de reação nos preços de petróleo. A parte de indicadores, a gente teve principalmente indicadores vindo da Alemanha e da China. Os indicadores, tanto num país quanto no outro, foram bem divergentes, então alguns surpreenderam positivamente, outros negativamente. Não foram muito um consenso se esses indicadores pesaram para um lado bom ou ruim, justamente porque eles puxaram para as duas pontas. Começando pela China, a gente teve os dados de inflação. Os dados de inflação ao consumidor tiveram alta de 2,3% na comparação anual, abaixo da alta de 2,4% esperado pelo mercado. Mas, por outro lado, os índices de preços ao produtor, ele recuou 3,4%, quando esperado era uma queda bem maior de 3,8%. Então, como vocês podem ver, não teve uma decisão muito grande se foi bem benéfico ou não esses indicadores. Na Alemanha é o mesmo caso. A gente teve os dados de balanço comercial e os dados de produção industrial. A balança comercial foi o melhor resultado da história, foi um superávit recorde de 23 bilhões e 600 milhões, enquanto o mercado aguardava 20 bilhões de superávit. Destaque também para as exportações, que tiveram alta de cerca de 2%, e as importações que recuaram 2,3%. Mas, por outro lado, a produção industrial decepcionou muito na Alemanha, com uma queda de 1,3% em março contra fevereiro, enquanto o mercado aguardava uma queda bem mais amena de 0,2%. Então, os indicadores nem na Alemanha nem na China deram um tom muito claro. Indo para a parte doméstica agora, a parte do Temer, agora cada vez mais próximo, um provável governo Temer, ele já recuou novamente, então, tentando agradar novamente o mercado, agradar novamente os agentes da economia, ele fala em recuar de 32 ministérios atualmente para 22. Isso seria feito por três formas, por três frentes. Primeiro, retirando status de ministérios como o Banco Central, a AGU, Secretaria da Comunicação Social. Também ele faria incorporação de alguns ministérios, então ele passaria também, por exemplo, a Previdência, deixaria de ser um ministério e entraria na Fazenda. E por último, ele fundiria alguns ministérios, como Portos e Aviação Civil seriam fundidos ao Ministério dos Transportes, Cultura e Educação, e alguns outros casos específicos. Mas essas seriam as três frentes onde o Temer acabaria com diversos ministérios. Por outro ponto de novidade que surgiu hoje pela manhã, o Celso vai falar mais no detalhe depois, mas dos legados que o governo Temer entende que pode fazer até 2018 é a abertura de capital da Caixa. Então eles acham que isso é possível até 2018, passaria por uma espécie de saneamento operacional, com privatização de até 3 áreas: seguros, loterias e cartões. E por último, antes de devolver para o Celso, o PP deve
deve aprovar a suspensão cautelar do Waldir Maranhão. Justamente a justificativa dentro do partido é que ele não seguiu a orientação partidária de votar a favor do impeachment. O Waldir Maranhão votou contra, então agora já tem um pedido solicitando a sua expulsão do partido. Agora sim, devolver para o Celso, a gente se vê novamente aqui amanhã na Infomani. Com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa. Ontem os locais terminaram o dia net vendido em 12 milhões de reais e os estrangeiros net vendidos em 14 milhões de reais. Hoje saiu o resultado, quer dizer, ontem à noite saiu o resultado de BB Seguridade, com influência hoje. O que aconteceu para resumir isso, né? Quem é cliente tem acesso ao relatório na área logada. Quem não é, eu vou falar rapidamente aqui. Ela emitiu menos prêmios de seguros, obviamente, e aumentou sua sinistralidade, o que fez com que seu retorno sobre patrimônio caísse de 54% para 49%. Acreditamos que boa parte desse resultado já esteja precificado nas ações que vem sofrendo já nos últimos meses. Mesmo assim, o ativo segue negociando a múltiplos baixos, 12 vezes lucro com crescimento. E a empresa mantém, apesar do lucro ter vindo praticamente estável, um crescimento de 0,9% na comparação anual, ela mantém o guidance de crescer lucro entre 8% a 12% para o ano. Vale ingerência no governo? De acordo com as informações da Folha, o escolhido para comandar o Ministério do Planejamento do eventual governo Temer, o senador Romero Jucá, quer levar a mineradora Vale para sua área de influência e participar da decisão do CEO. Será que teremos interferência na Vale governamental? Vale também destacar a Oi, né, endividamento extremamente elevado, e o jornal o Globo falando que ela deve cortar 12% da mão de obra, que geraria um custo entre 15% a 20%, porque são vários cargos de gerência e diretoria, 2.000 funcionários, e ela tem hoje 16.700 funcionários. A empresa segue num cenário altamente desafiador, não recomendamos exposição. Além disso, como já citou o Gustavo no início, a IPO da Caixa Econômica Federal. Como disse o Temer, ele quer privatizar tudo que for possível e até impossível, reduzindo-se sim o tamanho do Estado. Nesse caso seria uma abertura de capital da companhia, mantendo ainda o controle, como é o caso da Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, dentre outras companhias estatais. E Brasil Foods, a Tyson, será que interessada na companhia? A companhia até mudou, né, uma fonte ouvida do Valor, que a Tyson tem interesse sim na Brasil Foods, e aí em abril a companhia, a Brasil Foods, ela mudou a cláusula de proteção à dispersão acionária, chamada Poison Pill, né, pílula de veneno. A mudança ampliou a fatia de ações que investidores podem ter na Brasil Foods sem a necessidade de uma oferta de compra para todos os acionistas. Essa mudança passou de 20% anteriormente para 33%. Com a alteração, a Tyson poderia adquirir a fatia relevante da companhia e ser a sua controladora de fato, né, indicando membros para o conselho. Fica aí a dica, a gente acha que não vale a pena ainda ter o ativo, né, em carteira, a gente até está short no ativo, muito mais pelo cenário doméstico, com vendas desacelerando, margem piorando, porque a troca acaba sendo uma commodity, né? Então as pessoas estão trocando os pratos prontos por produtos de menor valor agregado, commodities, frango, por exemplo, para fazer em casa. Além disso, né, no comentário da nossa mesa de aluguel, destaques para BRPR, Estácio, Magazine Luiza, Elet 3 e Vale 5. Lembrando que hoje tem um Batalha do Século a partir das 11h30, eu participarei junto com o Danilo Zanini, e vale a pena sempre observar, né, a arena do investidor. Lá são 4 profissionais para ajudar vocês a investir melhor, ainda mais nesse período de alta volatilidade do mercado. Eu fico por aqui, estou de volta a partir das 11h30 no Batalha do Século aqui na Infomani. Um grande abraço, uma excelente terça-feira a todos e até lá.